Afinal, o que é preciso para se tornar presidente do Brasil? Hoje, vamos desvendar juntos a jornada mais desafiadora da política brasileira, desde o sonho lá no comecinho até o poder máximo da nação. Pois é, essa é uma pergunta que vai muito além de um cargo, né? A gente está falando de uma responsabilidade, assim, gigante. Então vamos entender cada etapa desse caminho do primeiro passo até o dia da posse. Olha só o nosso roteiro. A gente começa com a ambição, passa pelas regras e os desafios da campanha, chega no momento da votação e depois na posse e no mandato. E para fechar, a gente pensa um pouco sobre o que tudo isso significa para a nossa democracia. Bom, tudo começa com uma faísca, né? Um sonho. A decisão de uma pessoa de concorrer ao cargo mais alto da República. Mas essa não é uma ambição solitária, não. Desde o início, é uma jornada que já mobiliza as esperanças e, claro, os debates de um país inteiro. É que a gente não está falando de um processo frio, burocrático, sabe? É uma verdadeira saga, uma narrativa cheia de obstáculos, de alianças políticas e, acima de tudo, é a tentativa de conquistar a confiança de milhões e milhões de pessoas. Ok. Agora vamos para a parte prática. Antes mesmo da campanha começar para valer, existem algumas barreiras de entrada. São basicamente as regras do jogo, e elas estão todas definidas na nossa Constituição. A Constituição estabelece, digamos, 4 filtros essenciais. Primeiro, nacionalidade. Tem que ser brasileiro nato. Segundo, maturidade. É preciso ter no mínimo 35 anos. Além disso, o candidato precisa estar com todos os seus direitos políticos em dia. E um ponto crucial, não existe candidatura avulsa. É obrigatório ser filiado a um partido político. E esse número 35 ele é bem simbólico. A lei entende que essa é uma idade que já traz um certo marco de experiência e preparo para assumir uma responsabilidade desse tamanho. É, de certa forma, o primeiro grande filtro para quem sonha com o cargo. Cumpriu todos os requisitos? Beleza. Então começa a fase mais intensa, mais visível de todas, a campanha eleitoral. É aqui que as ideias são colocadas à prova de verdade. E olha, a campanha é uma maratona. Os candidatos precisam encarar os adversários nos debates, vistos por milhões de pessoas, precisam transformar ideias complexas em propostas claras e, ao mesmo tempo, costurar alianças políticas nos bastidores. Mas o desafio final é sempre o mesmo: conquistar a confiança do eleitorado. E as propostas são o coração da campanha. Frases como essa não são só slogans, né? São promessas que moldam a percepção do público e definem o que pode ser o futuro governo. O ponto central aqui é conseguir comunicar uma visão de futuro que se conecte com as esperanças da população. Depois de meses de campanha, debates, viagens, chega o momento decisivo, o dia da eleição. É quando o poder de decisão passa para as mãos de cada cidadão. E o sistema eleitoral brasileiro tem uma particularidade importante. No primeiro turno, todos os candidatos competem. A vitória só acontece ali se alguém conseguir a maioria absoluta dos votos válidos. Se isso não acontecer, a decisão vai para o segundo turno, que é uma disputa final só entre os dois mais votados. Por trás de toda a complexidade da campanha, a matemática da vitória é até que bem simples. Tem que passar da marca dos 50% dos votos válidos. Isso significa que, no limite, um único voto pode definir o resultado, o que mostra de forma muito clara o peso de cada escolha individual. Com a vitória confirmada nas urnas, a jornada eleitoral chega ao fim. E aí começa uma nova jornada, a de governar. O calendário do poder é bem preciso. A posse acontece sempre no dia 1º de janeiro, marcando o início oficial do governo. A partir desse dia, o presidente eleito tem um mandato de 4 anos para tentar transformar as promessas de campanha em realidade. No final das contas, todo esse processo longo e complexo serve a um propósito muito maior, algo que está no centro da nossa sociedade. Essa frase curta resume a essência da democracia. Todo esse caminho com suas regras e desafios existe por um único motivo: garantir que o poder venha do povo. A jornada para a presidência é, na verdade, um mecanismo que transforma a vontade de milhões em um mandato para governar. Então, este caminho não é só sobre um indivíduo chegar à presidência. É sobre a renovação constante do nosso pacto democrático. É o ciclo que legitima o poder e reafirma que, em última instância, a soberania pertence a todo o povo. E assim, o ciclo se prepara para recomeçar. A cada eleição, uma nova jornada se desenha no horizonte. A pergunta que fica no ar é sempre a mesma: quem serão os próximos a aceitar esse imenso desafio? O futuro está sempre em aberto.